as provas, tiveram algumas coisas muito complicadas para o Bolsonaro também. Porque existia ali, né, óbvio, uma intenção, não existia uma capacidade de execução naquele patamar, né? Mas existia uma intenção ali, ficou comprovado que existiam documentos. Não, mas o Bolsonaro não viu. Aí tá com a mesma história do povo que defendia o Lula lá atrás. Todo mundo sabe de tudo, menos o Lula. Você vê que é sempre o mesmo endeusamento a uma pessoa ou a outra. As pessoas não têm a capacidade de perceber que os dois tiveram equívocos, sabe, gravíssimos ao longo da história. Tanto o Lula teve equívocos gravíssimos, né, não compatíveis com o cargo de presidente da República, quanto o Bolsonaro também teve. Então lá atrás não era a mesma coisa. Você lembra das pessoas na época do Lula? Mas assim, o Bolsonaro, ele não tá aparecendo muito, né? Ele tá mais... Eu não tô vendo notícias, ele tá na casa dele, né? Tá em prisão domiciliar. Mas hoje saiu uma notícia que ele vai ser preso até o final do ano. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso, de fato, mesmo assim, no regime fechado? Já tá voltado. Voltou a tela? Voltou aqui? Ô, pessoal, desculpa, viu, galera? Eu dei uma bicuda no modem aqui rapidinho, gente... já voltou já. A gente fica falando dos outros e aí, ó, o que acontece? A gente se ferra. Mas é o vivo e a cores, né? Então isso aí acontece também em E a gente qualquer, tava falando lugar. sobre o Bolsonaro ir preso ou não, né? Eu falei... Exato. Essa é a pergunta que o brasileiro quer saber. Você acha que ele vai ficar na casa dele ou você acha que ele vai pro regime fechado no fim do ano? Primeiro, eu tava falando na continuação, só para o pessoal não perder o fio da meada, eu tava falando que ele parou de dar opinião porque toda vez que ele emitia qualquer opinião, o Alexandre de Moraes aplicava mais sanções ali, pena, tal, ok. E aí, eu acho que, simbolicamente, eles devem colocar ele para ir pro presídio, sim. Duvido muito que fique, né? Não num presídio normal. Acho que do jeito que o Lula ficou preso também, não tem condição de você colocar um presidente da República dentro de um presídio comum, né? Não colocaram o Lula, seria absurdo se colocasse ele. Mas um desses negócios dentro da delegacia, sabe? Igual fizeram com o Lula lá em Curitiba, acho que uma coisa assim é possível, mas eu acho que o estado de saúde dele não permite que ele fique de muito fato... tempo ali. Deve colocar assim, sabe? Depois de uma semana, quando ninguém prestar atenção, tira e dá-lhe daqui, dá-lhe dali. E eu tô achando que o Bolsonaro envelheceu muito, e realmente, né, meu? Mas vários muito problemas de estressante, saúde. Mas imagina isso. Estressante demais, é muita pancada, não só... E, ó, eu nem tô aqui defendendo o Lula, eu nem tenho essa questão. Quando o Lula faz uma coisa boa, eu falo. Quando tem uma coisa boa do Bolsonaro, eu falo. Enfim, a gente tem que saber reconhecer. Agora, nós estamos aí num momento que é decisivo pro cenário de 2026. Né? As pessoas, o mercado, ele vê lá na frente. Então, o que a gente tem agora, 2026 chegando? O que você espera para 2026 com tudo isso que está acontecendo? A gente está vendo aí um problema fiscal, né? Então, o que a gente pode esperar? O ponto, assim, não é nem de defender o Bolsonaro, esse negócio de falar que não dá para ele ir para um presídio comum e tal, não é nem de defender o Bolsonaro, não. O que aconteceu com o Lula mesmo, mesma coisa. Acho que o tratamento dos dois tem que ser igual, né? Se o processo ex-presidente da República, os dois têm o mesmo cargo, o mesmo tudo, acredito que seja normal. Acho que o quadro de saúde avançado... Não do Lula também, né? O Lula também tá bem... Mais bem velhinho também. Acho que os dois, né? Já estão mais de idade e tal. E eu acho que o grande lance aqui que não querem exatamente é talvez um Bolsonaro dando opinião nas eleições. Porque se o Bolsonaro estiver, né, apto a fazer comentários na internet, ele mexe o resultado da eleição. Ele é muito forte. Ele mexe o resultado da eleição. Então, eu acredito que estão deixando ele guardado por mais tempo e talvez no estado atual, sem colocar ele preso também num presídio, porque tudo interfere na eleição a partir daqui. A gente está há poucos meses da eleição, né? Há menos de um ano, oficialmente, da eleição. Então, prender o Bolsonaro agora é um ato político também. Porque se você prende o Bolsonaro agora, ele descendo para o presídio, isso acende, né, as pessoas ali. Então, acho que, na verdade, sabe aquela teoria do sapo esquentando? Sim. Eu acho que os bolsonaristas não perceberam, mas, na verdade, foi o sapo esquentando. Primeiro pegou e falou, o Bolsonaro agora não pode mexer, não dá para dar opinião em rede social. Aí ninguém fez nada. Olha, agora ele não pode sair de casa. Olha, agora ele está em prisão domiciliar. Olha, exatamente. Eles estão esquentando a temperatura dele ali, né? Então, estão esquentando a temperatura e as pessoas não estão percebendo. Acho que é a mesma coisa. Acho que vão continuar só esquentando a temperatura de levinho, vai tirando um pouco dele de cada vez, porque prender o Bolsonaro de forma abrupta pode ebulir um caldeirão de informação aqui, muito, né? Se o Bolsonaro aparece num pronunciamento a sério mesmo ali no período eleitoral, acho que complica muito o bom andamento das eleições aí que o STF pode estar esperando pro Brasil. Porque a gente tem uma divisão. E o STF tem muita gente ali que tá comendo ali Magnitsky, né? O Barroso ali saiu, não sei, tá, gente? Tô falando aqui, não
Não Fonte, tem informação, né? A fonte aqui é Delírios a de uma mente criativa mas e ociosa. assim, dizem que o Barroso saiu ali porque tá com medo de ficar. Ele tem coisas nos Estados Unidos ali também e falaram que não. Que ele não vai entrar e que já foi decidido isso daí. Eu acho que todo mundo que tem juízo, você tem medo disso. Uma lei Magnitsky é uma coisa complicadíssima, né? Sim. Quantas companhias americanas existem, absolutamente tudo. Eles têm família lá fora e tal. Eu creio que ninguém queira ser sancionado por uma lei Magnitsky, é uma dor de cabeça dos infernos. Então, eu imagino que, claro, que os ministros do STF, principalmente acostumados ao bom tratamento que eles recebem em todos os países do mundo e tal, não é normal, né? Você ser ministro do STF, poxa, você não poder... Você ter medo dos seus parentes terem que voltar para o Brasil, isso interfere na vida familiar, interfere na vida de tudo. Se ele falar que essa decisão não pesou na escolha dele, pelo menos falar que não pesou, eu acho que é mentira. Porque assim, pode ser que ele já quisesse se aposentar, mas isso é um empurrãozinho para você acelerar o processo. Por uma questão de proteção, né? Acho que dizer que não influenciou em nada... Porra, me influenciaria a minha decisão se eu tenho meus filhos vivendo nos Estados Unidos, etc. Eu vejo meu colega de trabalho, a gente faz a mesma coisa, ser sancionado pela lei Magnitsky. Você não ia ficar com medo também? Ah, com certeza. Tipo assim, não tô dizendo que você tá, ai meu Deus, nossa, estou chorando de medo, etc. Mas você ia ficar com receio. Obviamente chateado, você fica com receio. Sua família mora lá, né? Pô, porque uma coisa é as suas decisões que você toma pra sua vida. Você fala, olha, eu tô disposto, né? Eu vou caçar confusão, vou resolver meus problemas e tal. Agora, quando começa a afetar filho, mãe, todo mundo se incomoda. Isso não tem aquele que não se incomoda. Imagina seu filho te ligando, pai, eu vou ter que voltar porque o senhor fez coisa aí, Bolsonaro, cara. Não, terrível, terrível. Que discussão complicada. Então, o Brasil se meteu nos arranjos, né? Que se você contasse para mim isso aí em 2020, eu ia ficar assombrado com essa possibilidade. Você sabe que eu tava... É assim, né? A gente tem algo que aconteceu que pode mudar bastante o cenário, que é o seguinte, o Fux mudou, né? O Edson Fachin, que é o presidente, mudou já o Fux para a segunda turma. E o Fux é o relator do caso do Bolsonaro. Então, as pessoas estão falando, será que ele pode dar uma mudança nessa questão do Bolsonaro estar inelegível? Você acha que essa mudança do Fux pode vir a mudar alguma coisa? Olha, quanto é coisa que acontece, os bolsonaristas estão dizendo que algo vai acontecer que vai resolver o problema do Bolsonaro. Gente, isso é uma ilusão, isso é um conto da carochinha. Não é possível que essas pessoas não perceberam ainda que não vai acontecer nada. É tudo, é a interpretação do Trump. Ah, agora resolve. Não, a lei Magnitsky agora vai resolver tudo. Ah, sei lá o que vai resolver tudo. Não vai se resolver assim. Isso não é um problema que se resolve com a canetada, não é um problema que se resolve do dia para a noite. Da mesma forma que teve todo aquele processo gigantesco na vida do Lula, a única coisa que tem capacidade de resolver isso aí é o mesmo processo enorme, gigantesco, burocrático. Bolsonaro não estará elegível para o ano que vem. Assim, 99,99% de chance do Bolsonaro não estar elegível para o ano que vem. Não é possível disputar cargo nenhum. E não tem tempo hábil para essas coisas acontecerem. Então, não assim, tem tempo para aquecer a campanha, né? Não tem tempo hábil para que realmente esse processo se desenrole dessa maneira. Não tem tempo hábil. Você teve ali um monte de documento, um monte de coisa. Não dava nem para analisar o processo nesse tempo. Não sei nem como é que analisaram esse processo. Aí é uma das grandes críticas, inclusive. Como é que leram aquele calhamaço gigantesco de documento nesse prazo, né? Então, não acho. Ah, não, Raul, eu acredito. Tudo bem, acreditar pode acreditar em qualquer coisa. Teve gente que acreditou que o Bolsonaro, mais 72 horas, ia tomar o poder de novo, que o Bolsonaro ia fazer sei lá o quê, que ia fazer aquilo outro. A gente sabe que não é possível, né? E ali dentro daquelas provas tiveram algumas coisas muito complicadas para o Bolsonaro também. Porque existia ali, né, óbvio, uma intenção, não existia uma capacidade de execução naquele patamar, né? Mas existia uma intenção ali, ficou comprovado que existiam documentos. Ah, não, mas o Bolsonaro não viu. Aí tá com a mesma história do povo que defendia o Lula lá atrás. Todo mundo sabe de tudo, menos o Lula. Você vê que é sempre o mesmo endeusamento a uma pessoa ou a outra. As pessoas não têm a capacidade de perceber que os dois tiveram equívocos, sabe, gravíssimos ao longo da história. Tanto o Lula teve equívocos gravíssimos, né, não compatíveis com o cargo de presidente da República, quanto o Bolsonaro também teve. Então lá atrás não era a mesma coisa. Você lembra das pessoas na época do Lula? Sim, não, é que o Lula não sabia de nada. Ele nunca até imaginou. Hoje, né? Porra, teve lá o sítio de Atibaia com o nome dos netos. Não, mas não era dele. Porra, e é a mesma coisa, assim. Acho que essas pessoas, elas mudaram, parece que parte delas só foram pro outro lado. Porque é sempre a mesma coisa. Não, o Bolsonaro só estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado, com as pessoas erradas. Mas ele mesmo, não. Eu nunca vi uma pessoa dessa. Você tá num ambiente que todo mundo é traficante, vende drogas, sei lá o quê, comete crime, e você é um padre que caiu ali por engano para pregar para aquelas pessoas. É o caso do Lula e do Bolsonaro. É sempre esse caso. Então, assim, não acredito nisso, não acho que é assim. Obviamente, né, a legislação, ela lidou lá atrás da mesma forma com o Lula, forma completamente leniente. Muito provavelmente com o Bolsonaro vai ser a mesma coisa.
para pelo menos que seja justo, né? Que os dois também não aconteça muita Sim, coisa com sim. eles. E não duvido que daqui a uns anos a gente poderia ver o Bolsonaro elegível, mas não creio que se resolva num prazo de meses, assim. Não acho que é assim. Né? Do mesmo jeito que não se resolveu o do Lula. Foi anos, né? Não disputou a eleição de fato Sim. de 2018, porque não tinha a menor condição, porque os crimes estavam ali na mesa e etc. Tinha bastante, né? Se for colocar ali sim. na mesa, tem muita coisa. E da mesma forma agora, querer fingir que o Bolsonaro não fez nada. Não, ele era Não, Madre Teresa de Calcutá, estava em casa fazendo oração, o pessoal cismou e colocou ele... Não é tem isso. Erro de todos, ambos você lados. tinha mensagem, você tinha coisa falando, etc. Ah, não, mas ele não sabia. Tudo bem, igual o Lula não sabia, então, gente. Isso aí é loucura. O povo fica alienado. Fala, galera. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.